Oi, boa tarde. Hoje vai acontecer uma coisa que eu acho que nunca tinha acontecido. Eu vou gravar 2 episódios fazendo basicamente a mesma caminhada, porque eu gravei hoje de manhã o episódio parte 3 sobre dragões e agora eu vou gravar o 41º episódio, que na verdade é o 42º episódio, porque eu tive de voltar para minha casa e agora eu tô refazendo a minha caminhada até o metrô. E eu vou aproveitar e gravar, obviamente, o 41º episódio nessa caminhada, né? Olha, gente, eu já falei um bocado a respeito de todos os povos humanoides, né? E até de alguns que talvez nem sejam considerados humanoides. Se não me engano, eu já falei de dragões, já falei de trolls, já falei de gigantes, já falei de orc, kobold, goblin, ente, criaturas fantásticas, fadas, sílfides, né, sálixes e outros, né, centauro, unicórnio. Acho que eu não falei dos elementais, né, mas é mais ou menos o que eu falei sobre sílfide e brownie e etc e tal. Então não tá assim tão perdido, né, tá mais ou menos contemplado. E aí eu queria falar um pouco também, dar uma palavra, né? 41 episódios depois. 41 episódios pra dentro do... Meu Deus, do podcast. Eu queria comentar, acho que eu vou fazer esses 4 últimos episódios dessa temporada, né? Porque é isso, né? Nós estamos chegando no finalzinho da segunda temporada. Cada temporada eu vou tentar fazer com 22 episódios. Esse é o 18º episódio, se eu não me engano, ou 19º episódio da segunda temporada. E aí eu vou falar um pouco do mundo de campanha, né, em si. E vamos dizer assim, por que eu quis fazer esse mundo de campanha desse jeito, né? Bom, a resposta rápida, a resposta curta, que eu praticamente já falei em todos os episódios que eu gravei, em todos os conteúdos de podcast, desde o episódio 0, né? Vocês conseguem perceber a seguinte informação: eu sempre quis um mundo de campanha que oferecesse um pouco mais, num determinado sentido, com relação à interação entre os povos do mundo de campanha. Para começo de conversa, eu não sei se vocês perceberam, mas eu evito usar o termo raça para poder descrever os povos humanoides ou o que quer que seja. Os tipos de elfo, os tipos de humano, os tipos de qualquer coisa. Eu não gosto de usar raça, porque raça é um termo superado nesse sentido. Ele não se adequa, né? Quando a gente fala de raça de cachorro, por exemplo, a gente está falando de um determinado bicho que tem várias aparências diferentes, né? Você pode ter um Doberman, você pode ter um Dálmata, você pode ter um Husky, você pode ter um São Bernardo, você pode ter um Pinscher, um Chow Chow, enfim, você tem uma gama de cães, que é tudo cães familiares, e as diferentes raças desses cães surgem porque a gente cruza esses cães, né? Nós, seres humanos, a gente, vamos dizer, força determinadas características para aparecerem conforme a função que a gente quer. Então, você quer um cachorro para o pastoreio, lá na Inglaterra, na Austrália, e não sei aonde, eles têm os cães que eles cruzaram para chegar naquele resultado ali, né? Eu quero cachorro para criar apartamento. Tem o Poodle Toy, tem o Poodle Mini, tem o Pinscher, tem Shih Tzu, né? Tem esses cachorrinhos todos de pequeniníssimo porte, vamos chamar assim, né? Que se adequam muito bem para a realidade de quem está querendo criar um cachorro em apartamento. Então a gente molda os cães e as raças de cães conforme as nossas necessidades. O cão pastor é de um jeito, o labrador, o retriever, né? Que é um cão usado em missões de salvamento, né? Do retrieve, né? No Canadá
é chamado. Labrador é uma província do Canadá. O Retriever é isso, é um cachorro dócil, né, obediente, atento e tudo, que muita gente inclusive gosta de cuidar nos lares. O Husky siberiano, que é para puxar aqueles trenós e tudo, enfim. A gente foi usando raça para designar essas variações do mesmo tipo de criatura. E se você olhar bem, no mundo de fantasia não é o mesmo tipo de criatura. Orc não é uma variação do humano. Tudo bem, orc é uma criatura imaginária, ou elfo, né? São criaturas imaginárias, de aspecto humanoide, tererê, tarará, tororô. Mas não são variações de humano, né? Os humanos são um tipo de povo dentro do mundo de fantasia, e orc, elfo, anão, halfling, goblin são outros tipos. Inclusive a gente pega filiação de vínculo, vamos chamar assim, né? Os humanos como sendo os humanos mesmo, e a gente poderia traçar uma linha evolutiva, vamos chamar assim, feito da teoria da evolução. A gente poderia dizer que os humanos no mundo de fantasia evoluíram dos primatas, etc e tal, mas será que os elfos teriam a mesma evolução? Será que os halflings, os eratas no meu mundo de campanha teriam a mesma evolução? Não teriam. Então já começa que tem uns termos que eles limitam demais o potencial do que o mundo de campanha pode ser. Então, primeiro de tudo, eu queria me livrar de alguns termos. Não por causa de qualquer modernismo aí não, viu gente? É só porque eu acho que limita mesmo, coloca um freio, coloca um traço, uma baliza ali, um teto muito baixo no que o jogo de fantasia pode ser. Então, assim, usar o termo raça, vocês não vão me ver usar realmente o termo raça, porque ele não se aplica, né? Ele não se aplica. E se a gente for pensar no racismo, que é a classificação de pessoas por raça, esquece um pouco o crime, tá? Esquece o crime de racismo, que é o crime de acreditar que existe uma raça que, por ser como é superior às outras raças. Esquece isso. Pensa um pouco no conceito de raça mesmo, de que existe uma raça branca, de que existe uma raça negra, ou qualquer coisa que seja. Como que isso se aplica no mundo de fantasia? Não tem nem lugar. Tem nem lugar. E aí, eu vou bolar estatística diferente para os humanos que são brancos e os humanos que são negros e etc e tal. Aí eu vou dizer que um é mais inteligente que o outro. Aí eu vou dizer que um é mais carismático que o outro. Como é que é? Tem mais constituição, mais destreza, e aí? Vou aplicar o que nisso? Ou seja, é um conceito que não ajuda. Aí eu pensei comigo, cara, se para falar de bicho não ajuda, e para falar de gente não ajuda, por que eu vou usar isso? Né? Aí eu vi que era um limitante do qual eu tinha sim que me livrar, eu tinha sim que escafeder e cascar fora. E a partir disso eu fui entendendo que o mundo faria sentido, um mundo interativo, um mundo, vamos dizer, autônomo, faz sentido se ele for ocupado por povos, por gente diferente para lá e diferente para cá. E ninguém é melhor do que ninguém. E aí quando eu balizei que ninguém era melhor que ninguém, eu consegui abrir um leque de legitimidade, autenticidade muito maior. Então, tipo, kobolds são legítimos, halflings, eratas são legítimos, humanos são legítimos, orcs são legítimos. O que você precisa encontrar? Você precisa apenas encontrar o contexto no qual essa legitimidade é pertinente. Então, se você pensar um mundo fantástico, onde essa variabilidade seja possível, não apenas possível, mas viável, você vai estar imaginando um mundo o quê? Onde a grande maioria dos recursos, vamos dizer, os recursos para se viver bem, não são escassos. Eles podem ser limitados, eles podem ter ali um lugar ou outro onde eles não são tão bem distribuídos assim. Eles podem ser superabundantes em determinadas regiões e super ausentes em outra, mas eles não podem ser, em média, escassos. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é um mundo abundante.
Então eu pensei, poxa, é um mundo abundante, então. Então eu tenho esse mundo de fantasia que consegue abastecer, vamos dizer assim, os anseios de todos os povos, né? Todas as etnias, todas as criaturas, todas as gentes, todos os humanoides, todas as bestas, todas as feras, todas as criaturas fantásticas, né? E esse mundo de fantasia é o palco das divergências e das convergências que surgem entre esses povos, conforme a atitude de cada um. Na hora que eu cheguei nessa frase, conforme a atitude de cada um, deu um estalo na minha cabeça. Deu um estalo na minha cabeça. Porque agora eu não preciso, numa situação como essa, ficar criando, elucubrando situações maniqueístas, onde um lado está inerentemente certo e o outro lado está inerentemente errado, né? Eu posso simplesmente criar situações onde um lado tem uma determinada demanda que acredita ser devida por um outro determinado lado. Quem está certo e quem está errado? Bom, isso aí é uma coisa que pode se discutir, mas o conflito está posto. E não é por uma questão de mera existência. E se a sua existência não está ameaçada mais, você não tem por que apagar a existência do outro. O outro tem um lugar também. O outro tem uma posição. O outro tem uma condição. Sabe, o mundo abarca as existências mais diversas possíveis. Basta que cada lado entenda que existem outros lados. Nossa Senhora, eu fui ficando feliz da vida com essa reflexão. Então pense, é um mundo de fantasia que tem como abastecer todo mundo, né? Não vai dar luxo para todo mundo, mas a questão a respeito de luxo, ela nunca é vinculada a um padrão do mundo natural, ela é um padrão do mundo construído, né? E aquelas demandas que forem maiores, que estejam acima do que seria a capacidade do mundo natural, serão nutridas pelas próprias civilizações, pelos próprios povos, pelos próprios coletivos de indivíduos, a partir de suas organizações sociais. Ou seja, você pode ter um reino de Caetir, um reino órquico, um vizinho do outro, e eles nunca tiveram uma guerra. Por quê? Porque eles nunca necessitaram. Nunca houve um motivo. Nunca houve um alarde. Então não tem porquê os Caetir no meu mundo brigarem com os orcs simplesmente porque um lado é elfo e o outro lado é orc. Não existe isso. Não existe um conflito originário, sabe? Não existe uma guerra santa. Não existe uma rivalidade que legitime a violência que provoque a extinção do outro. Não. O que existe é um mundo superabundante que fornece a todos os povos condições mínimas de existência e de subsistência e que dão a esses povos, esses coletivos de indivíduos, o palco necessário para que eles se tornem o melhor que eles vão conseguir ser. Então você pode subir de nível como aventureiro, você pode subir de nível como ferreiro, você pode subir de nível como um taverneiro, um comerciante de armas. Você pode subir de nível como um comerciante, como um fazendeiro, como um capitão de embarcação, o que quer que seja. Você pode, tem como fazer isso tudo, né? E a gente sabe, é claro, que toda sociedade tem os seus percalços. A gente sabe que não existe sociedade perfeita, né? Então não vai ter uma sociedade que abarque todos os indivíduos. Então a gente sabe que tem esse pessoal que vai ficar do lado de fora. A gente sabe disso, né? Não é nenhuma invenção. E aí nessa hora a gente pode ter indivíduos que, ao invés de se encaixarem bem numa determinada sociedade, terão uma visão um tanto quanto díspare, né? Com maior ou menor grau de diferença. E vai acabar o quê? Vai acabar que eles se encaixam melhor na visão de progresso, prosperidade e vida de uma outra sociedade.
Então o que eles fazem? Eles simplesmente vão viver em meio a esse outro povo. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que alguns humanos, tendo nascido em meio aos orcs, conviverão melhor com os orcs do que com os próprios humanos, ou com alguns seres humanos. Isso quer dizer que um Caetir, um elfo, tendo conhecido já na idade adulta o meio de vida, a condição de vida dos Eratas, dos Halflings, poderá sim escolher mudar o seu convívio e passar a conviver com os Eratas e deixar a vida dos Caetir para lá. Não existe uma amarra nesse sentido. Não existe algo inerentemente correto, algo inerentemente errado. Então o que você tem é uma vida de pessoas que estão simplesmente procurando um melhor lugar para se viver, sabe? E conhecendo os outros povos, mais próximos ou mais distantes, a fim de se encaixar melhor e de se sentir melhor. Então, a partir disso, você molda os grupos de aventureiros. É daí, por exemplo, que emerge o caldo do que é um grupo de aventuras. O que é um grupo de aventuras, se não um grupo de pessoas, um conjunto de indivíduos que se reúne a fim de obter um determinado progresso, sucesso, prosperidade, que de outra forma não seria possível de se obter dentro dos parâmetros de sua própria sociedade. Isso aqui é um grupo de aventureiros. Uma galera que se mete a entrar na masmorra para enfrentar sabe Deus o que lá dentro. Por que eles se metem a isso? É porque provavelmente não foi um bom ferreiro. É porque provavelmente acha que isso é trabalho de trouxa, né? O que quer que seja, enfim, não se encaixa nos modelos típicos da sociedade. Então vai buscar um mundo de aventuras, vai buscar outros desafios, vai buscar outros parâmetros para testar suas próprias capacidades e tentar chegar lá na frente, sabe Deus onde. Entende? Então o meu cenário, ele é pensado no seguinte sentido: aventureiros são indivíduos que provêm de uma determinada sociedade que pode ser mais ou menos abundante em indivíduos semelhantes a eles. E esses indivíduos, por algum compasso ou descompasso que seja, não se encaixam bem naquela sociedade. Em princípio, são pessoas desajustadas. Agora, você precisa ser um desajustado? Não. Você pode ser uma espécie de emissário, né, da sua sociedade. Você pode ser um indivíduo que está ali tão abnegado com o seu modo de viver, tão apaixonado pela sua cultura, que você decidiu juntar-se a outras pessoas para ajudá-las a encontrar o verdadeiro caminho, que você acredita ser o seu caminho, ou a maneira de ser do seu povo, e você acredita que nisso você está iluminando o caminho das pessoas, né? Pelo exemplo, agindo conforme você acredita ser o ideal. Então você pode ter uma pessoa que se ajustou muito bem no determinado contexto e se ajustou tão bem, mas tão bem, que ele deseja que outras pessoas tenham pelo menos a oportunidade de também se alinharem àquele padrão de vida. O que essa pessoa faz? Essa pessoa vai se aventurar, essa pessoa vai correr o mundo, essa pessoa vai querer ser conhecida e querer conhecer, a fim de mostrar pelos seus ensinamentos, pela sua convicção, né, como que o seu meio de vida é a maneira mais ideal, mais acertada de se tocar a vida para diante. Todo personagem do tipo lobo solitário que tem por aí é basicamente essa pessoa. Ou é um desajustado, ou é o Rambo, né, o First Blood, por exemplo, ou é aqueles personagens da série de Kung Fu, né, Lonesome Stranger, se eu não me engano, que é uma série do aventureiro Cavaleiro Solitário, Aventureiro Solitário, que era um cara interpretado pelo David Carradine, que andava pelo oeste americano dando lições de sabedoria vindas do Oriente, do que era chamado na época de Extremo Oriente. Hoje em dia nem se usa falar mais assim. Esse personagem tinha sido pensado por Bruce Lee, só que o preconceito da época, né, o Hollywood da época, anos 60, 70, não achou por bem colocar um chinês dando lição de moral
no oeste americano, né, no Texas, nos texanos de 1880, vamos dizer assim. Disso a gente tem que o mundo de fantasia, ele é repleto de desafios, porque você tem o quê? Pequenas ilhas assim, pequenas extensões de povoamento organizado, né? Vamos chamar de civilização, por falta de palavra melhor. E essas ilhas, esses locais civilizados são rodeados por um mundo que, justamente por ser superabundante, né, é também superabundante em perigos. Então você tem trechos de vamos dizer, pacificação relativa, que foi dominado, que foi aculturado, que foi civilizado, mas você tem grandes extensões de território natural, de território indômito, né? Que a gente usaria a palavra selvagem. Selvagem é outra palavra que eu não gosto, então eu não uso muito, porque selvagem muitas vezes implica num ser humano num indivíduo que não tem cultura própria, que é basicamente um bicho, né? Que é movido basicamente por um sistema de crenças, superstições, né? Como é que fala? Sortilégios e etc., que são estritamente mais primitivos do que a sociedade com a qual você está fazendo alguma comparação. Então eu não uso bárbaro e não uso selvagem com muita frequência. Eu vou usar muito a palavra indômito, que é aquilo que simplesmente não foi aproximado ainda pela civilização, ou natural, que é aquilo que pertence ainda, vive ainda, existe ainda. O cotidiano é dominado, pautado pelas leis naturais, pelas leis de uma cadeia alimentar, por exemplo, né? Então você tem isso no mundo. E essas pessoas podem se experimentar, essas pessoas podem se colocar a teste contra outras pessoas de outros povos ou do mesmo povo, ou elas podem se colocar em desafio contra o mundo, né? Ou elas podem se colocar em desafio contra a própria sociedade, ou elas podem partir para conhecer e reconhecer outros territórios ancestrais ou não, aculturados ou não, indômitos ou não, né? Conhecidos ou não. Então o que não falta é espaço para você ter ali uma condição de desafio, uma condição de superação, uma condição de desbravamento, de heroísmo, do que quer que seja, né? Então, vamos lá. Essa é a primeira parte. Eu vou fazer 4 partes falando disso, né? De como que é o mundo de aventuras, de como que é esse mundo de aventuras, antes de dizer como é o mundo. Como é que são as aventuras e os desafios desse mundo? São assim. São do seu personagem tentando se provar num ambiente que seja mais amistoso ou menos amistoso, mais hostil ou menos hostil, conforme ele se enquadre melhor ou pior na própria sociedade onde ele surgiu. Acho que eu nunca tinha explicado isso tão bem na minha vida. Acho que é a primeira vez. Então, meus queridos, é isso. Eu agradeço demais. Tá gravado aqui o episódio com 23 minutos. E deixa eu entrar aqui no metrô e seguir de novo pro meu trabalho. Grande abraço para vocês e até o próximo episódio.